Vamos lá para a nossa aula de hoje, essa aula de matemática, 22 de abril de 2020. Continuação do que nós fizemos na última aula. Então, vocês confeccionaram material utilizando esses círculos, ou quem tinha tampinhas, utilizou as tampinhas, quem tinha EVA, utilizou EVA, ou cartolina americana. Qualquer outra coisa que desse para cortar círculos de cores diferentes, 4 cores. A princípio a gente fez para realizar aquela sequência de cores. Recebi alguns vídeos bem legais de algumas crianças fazendo, cronometrando, fizeram num tempo legal, bem rapidinho. Muito bem. Hoje a gente vai fazer uma outra atividade utilizando essas tampinhas, mas é uma atividade de formação de conjuntos. Então, vamos separar essas tampinhas de acordo com os comandos, ou seja, de acordo com as perguntas que eu for fazendo. Eu vou fazer a pergunta, vou dar um tempinho para você realizar e depois vou mostrar como deveria ter ficado. Mesmo que as cores sejam diferentes, precisa estar de acordo com a pergunta. Depois disso, você vai registrar isso no seu caderno. Não precisa registrar agora durante o vídeo, não vai ter o tempo suficiente para que você consiga registrar no seu caderno. Mas você pode depois pausar o vídeo, ou faz todo o vídeo, depois você volta e então realiza essa atividade no caderno. Eu vou mostrar um exemplo depois da primeira pergunta, certo? Então, vamos para a primeira pergunta. Ou o primeiro comando, né? Que não é uma pergunta, é um enunciado. Então, diz assim: forme conjuntos separando por cores. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as suas tampinhas, os seus círculos, os papeizinhos que você tem aí, e você vai separar eles por cores. O que for da mesma cor vai ficar junto. Então, pode ir fazendo aí. Vamos dar esse tempinho. Eu vou fazer aqui para dar o tempo certinho para vocês separarem essas cores. Então, separa essas cores. O que for cor igual fica junto e a gente vai formar então conjuntos de cores diferentes. Mas cada conjunto é uma cor diferente do outro conjunto, mas dentro do conjunto as cores devem ser iguais. Prontinho? Então eu vou mostrar para vocês como deveria ter ficado. Então, como ficou aqui o meu, ó. Ficou um conjunto, no meu caso, tampinhas, mas de vocês são círculos, EVA, papel, não importa. Mas cada conjunto com a sua cor. Um conjunto de cores laranjas, um conjunto de cores amarelas, um conjunto de cores verdes, um conjunto de cores vermelhas. Cada conjunto ficou com quantas pecinhas? Quantos círculos? 1, 2, 3, 4. Cada conjunto ficou com 4 peças, 4 círculos, de acordo com as suas cores. E aí você vai registrar isso no seu caderno. Não precisa ser agora, que o tempo do vídeo não vai dar, mas você pode fazer depois que terminar o vídeo. Você vai registrar esse primeiro comando que eu passei. Então, no caderno, você vai fazer o cabeçalho, colocar o nome da escola, a cidade, a data, nome do professor, aluno, se é aluna, o seu nome aqui, e a disciplina que nós estamos trabalhando agora, que é matemática. Não precisa copiar a pergunta, aquele enunciado todo, não. Só coloca o número. Número 1, que foi a primeira que eu fiz. E aí, cada conjunto que você fez, né? Olha aqui, no desenho foi meio rápido, mas para ficar assim, ó, conjuntos de cores, cada um separado pela sua cor. Um conjunto de vermelho, um conjunto de verde, um conjunto de laranja, um conjunto de amarelo. Esse foi o primeiro comando. Agora vamos para o segundo comando. Forme um conjunto contendo 3 cores iguais e mais 2 diferentes. Então, agora pode desmanchar aí os conjuntos que você fez. Você vai montar só um conjunto com 3 cores iguais e 2 cores diferentes. Monta aí. 3 cores iguais e 2 diferentes. Como vai ficar? Então, olha lá. Deve ficar assim. 3 cores iguais. No meu, 3 amarelos e 2 diferentes, um laranja e um verde. Não importa se o seu foi outra cor, não tem problema.
Se o seu foi 3 vermelhos, foi 3 verdes, não importa isso. Aqui é só um exemplo de como deve ficar. 3 cores iguais e 2 diferentes. Isso é só um exemplo, não importa como foi o seu. E aí depois você vai registrar esse segundo comando lá no seu caderno. Eu não vou mostrar aqui como fica, eu já mostrei no primeiro. Então você vai registrar isso no seu caderno. Faz um círculo e dentro coloca como ficou as cores que você escolheu para ficar 3 cores iguais e 2 diferentes. Você vai registrar depois isso no seu caderno. Agora vamos para o terceiro comando. Forme um conjunto contendo 7 círculos. Então, seus círculos aí, junta 7 e forma um conjunto. Como que vai ficar? Vou dar um tempinho. Se você achar que eu estou sendo rápida, você pode pausar o vídeo nessa parte do enunciado aqui, da parte escrita. Você pode pausar e esperar você montar. Depois que você montar, você solta o play de novo. Então, um conjunto com 7 círculos. Pronto? Então, como ficará? Simples, né? Não importa as cores, juntei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 círculos, formei um conjunto. Você vai registrar isso lá no seu caderno. Vamos para o próximo comando. Forme um conjunto contendo 5 círculos e outro conjunto contendo 4 círculos. Então, depois a gente continua lendo, mas primeiro eu vou formar um conjunto com 5. Então, de um lado você vai colocar um conjunto com 5 círculos. Outro conjunto contendo 4 círculos. Do outro lado você vai colocar 4 círculos. Então, aqui no caso, nós formamos 2 conjuntos, um com 5 círculos e outro com 4 círculos, 2 conjuntos. E a pergunta final aqui é: quantos círculos tem os 2 grupos juntos? Os 2 conjuntos juntos tem quantas peças, quantos círculos tem se eu juntasse esses 2 conjuntos? Então, você vai contar de um lado, contar do outro e analisar quanto que vai ser o resultado. Então, olha só, fizeram aí? Como ficou? Um conjunto com 5 círculos, outro conjunto com 4 círculos. Se eu juntar os dois, quanto eu vou ter? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui o número 9. Então, se eu junto 5 círculos mais 4, eu formo 9. Isso você vai registrar no seu caderno depois. E vamos lá para mais um comando. Olha só, forme um conjunto contendo 2 pares de círculos, cada par de uma cor, ou seja, de uma cor diferente. 2 pares de círculos. Então, você precisa pensar, o que é um par? Quando a gente vai calçar o nosso calçado, o tênis, o sapato, a sandália, o que a gente fala? Pegue seu par de calçados. O que é par de calçados? Quantos pés eu tenho? Eu tenho 2 pés. Então, o par significa que é 2. Se um par é 2, eu estou pedindo aqui 2 pares, quantos círculos eu vou precisar então para formar? Pensa, 2 pares de círculos. Um par é 2. E 2 pares, quantos círculos são? Pense aí. E cada par de uma cor diferente. Olha lá. Uns minutinhos para vocês pensarem. E então, 2 pares de círculos, cada par de uma cor. Como vai ficar? Então, olha aqui. Se eu quero 2 pares, olha só. Um par são 2 círculos. Outro par, mais 2 círculos. São 4 círculos, mas eu separei eles por par e separei eles por cor, cada par de uma cor diferente. Um par
de círculos laranjas, um par de círculos amarelos. A cor não importa, você pode ter feito de outra cor, não tem problema se a cor que você usou foi diferente, não tem problema. Então, aqui a gente viu várias atividades que a gente pôde fazer com as tampinhas. E isso vocês podem ir fazendo com outros comandos, com outros pedidos para associar as cores, a quantidade. Soma aí todas as cores, quanto vai dar? Soma aí 3 de cada uma. Então, vários comandos vocês podem fazer com essas tampinhas e ir treinando o cérebro já para juntar, para separar por cores, para saber o que é par e assim por diante. Para amanhã, nós vamos precisar, já tinha passado aqui, disso aqui, ó. Amanhã na aula de ciências eu vou ensinar vocês a fazerem um jogo e vocês vão precisar de uma caixa de ovo dessas e de palitos de picolé. Então, quem não tiver, se conseguir providenciar, mesmo que não consiga para amanhã, amanhã eu vou colocar o vídeo, mas você tem até semana que vem para fazer. Então, você pode conseguir de alguma forma aí uma caixa de ovo, palitinho de picolé, mais ou menos uns 12 a 15 palitos a gente vai precisar. Vamos precisar de folha sulfite e lápis de cor. E amanhã a gente vai aprender mais um jogo que vai ajudar muito no conhecimento matemático, associando com o conteúdo de ciências, que é sobre reciclagem. Quem já fez o brinquedo e os vídeos de como ficou esse brinquedo de sucata, vamos lá. Vamos nos empenhar, que logo, logo tudo isso vai passar.